Aqui começamos mais uma reflexão dessa manhã de quarta-feira, né? Uma data muito especial para falarmos do Espírito Santo, divino companheiro. Em 1 Coríntios 12:3 diz: por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Veja a grande importância do Espírito Santo para as nossas vidas. Então convido você a entender um pouquinho mais, né, do nosso divino companheiro. A nossa leitura hoje é em João 16, versículos de 1 ao versículo 15. Tendo-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar, vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vás? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Jesus fala antes da sua morte aqui para os seus discípulos da importância do Espírito Santo, né? Que virá, o conselheiro, o consolador, ele que nos libertará, ele que nos trará entendimento para não praticar aquilo que desagrada a Deus. No versículo de destaque de hoje, de 2 Coríntios 3:17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. A liberdade há para aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus e recebeu dele o seu Espírito Santo. Jesus não nos deixou sozinhos. Ele enviou o seu Espírito Santo que nos capacita e consola. Todo aquele que é salvo em Cristo deve se esforçar em busca dos dons do Espírito Santo. O Espírito Santo nos edifica, guia e instrui. Se você aceitou Jesus como Senhor Salvador, o Espírito Santo já habita em você. Todo aquele que tem em si o Espírito Santo gera bons frutos. Busque mais, ore e medite na palavra do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. E uma forma de nos alimentar no nosso cotidiano para manter nosso corpo saudável, em boas condições, é nos alimentando bem, procurando bons alimentos. E para nós termos o nosso Espírito Santo fortalecido, precisamos estar em oração, em jejum, leitura da palavra de Deus, buscando praticar os dons do Espírito, fortalecendo assim. Devemos usá-lo constantemente, porque os dons do Espírito nos ajudam no nosso convívio com nossos irmãos, ajuda na nossa caminhada com o Senhor. Em Romanos capítulo 8, versículo 26 diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja a importância do Espírito Santo para as nossas vidas. O Espírito Santo nos liberta quando
aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele nos ilumina. O Senhor Jesus nos presenteou com o seu Espírito Santo para nos ajudar na nossa caminhada, porque sabia que sozinhos nós não iríamos conseguir. Efésios capítulo 4, versículo 30 ao versículo 32 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Veja bem, o Espírito Santo, para atuar em nossas vidas, precisamos nos livrar de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Se você quer ter a presença do Espírito Santo na tua vida, se livra dessas coisas e procura praticar os dons do Espírito. Em 1 Coríntios 12, versículo de 1 a 11 diz: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos, e cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, e a outro poder para operar milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, e a outro variedade de línguas, e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele os distribui individualmente a cada um conforme quer. Veja bem, que é como o Espírito quer e não como nós queremos. Devemos entender que o Espírito Santo, quando atua nas pessoas, ele age de forma que ele quer. Vamos ficar atentos, porque tem muitos falsos profetas dizendo que estão fazendo obras pelo Espírito Santo, mas se temos o verdadeiro Espírito Santo habitando em nós, ele nos ajuda a discernir, a não cair nessas armadilhas colocadas por esses falsos profetas nos dias atuais. Fique atento, porque muitas pessoas estão no mundo para atrair outras, se passando pelo Espírito Santo. Em Gálatas 5, versículo 16, a partir do versículo 16, diz que: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. São imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas no versículo 22 ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Ora, se temos a oportunidade de conhecer esse Espírito Santo e receber de Jesus, saber que esse Espírito Santo tem tanto poder para nos dar, para nos consolar, para nos proteger, para nos animar, para nos selar para o dia da redenção. Por que vamos abrir mão disso? Por que não vamos nos alimentar cada dia mais espiritualmente, nos preparando para a volta de Cristo, fortalecendo esse Espírito Santo, esse divino companheiro
da nossa caminhada. Por que andar sozinho se eu tenho o Espírito Santo para estar comigo? Você quer ter a presença de Deus em sua vida constantemente? Não entristeça o Espírito Santo que habita em você. Jesus nos presenteou porque sabia muito bem que quando subisse ao Pai, nós não poderíamos ficar sozinhos, nós precisaríamos do Consolador. E Ele enviou o Consolador para nos consolar, para nos proteger, para nos animar em tempos difíceis, para nos ajudar na hora de discernir o que é certo e o que é errado, aquilo que agrada ou não a Deus. O Espírito Santo está disponível para você hoje, para mim e para todos aqueles que quiserem. É só aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Eu sei que você enfrenta muitos problemas no seu dia a dia. Há muitas coisas que a gente fica indeciso em saber que decisão tomar. Ore a Deus, pois o Espírito Santo está aí para te ajudar, te aconselhar e interceder. Com gemidos inexprimíveis, a tua oração chegará a Deus de forma sincera. O Espírito Santo está disponível agora para todos aqueles que o buscar de todo o seu coração.